Dia! Bom dia, Frei. Tudo bom, É, Frei Fábio? tudo jóia e você? Prazer. Tudo bem também. Ótimo. Frei, A gente apanha um pouquinho com a internet, não tem jeito, né? A gente queria não. entrar sintonizado e acabou que atrasei um pouco. Normal. Mas isso. Mas é assim que é a vida, né? Um está ali, a gente é um momento de espera. Esperar o outro é muito bom também, né? É o Evoluindo nisso. desafio da gente, é o desafio da gente entrar nessa era digital, né? Para nós é uma novidade. A gente que faz parte aí de uma velha guarda, ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo. Então a gente vai nos desafiando e vai Isso. aprendendo, né? E cada coisa que a gente aprende é uma vitória para nós, né? É verdade. Frei Fábio, seja muito bem-vindo à nossa marcha virtual, né? Eu vou me apresentar porque tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece, né? Eu sou Cidinha Ibrahim, e hoje eu estou aqui para bater aquele papo com o nosso querido Frei Fábio Lamu, e eu quero que ele se apresente. Fala um pouquinho quem é o Frei Fábio Lamu. Tá joia. Obrigado, Cidinho. Frei Fábio Lamour. Ele é pernambucano, mas criado em Minas. Ele nasceu em Recife, mas mudou quando criança para a cidade do seu pai, que é Santos Dumont, vizinho lá à sua terra, Juiz de Fora. Nós somos conterrâneos, né, Cidinho? Então, Isso. eu tenho a minha formação toda é mineira, mas tenho familiares em Recife, né? Sou muito querido, acho que o pessoal é muito querido para mim também. Então, ainda tem essas raízes pernambucanas lá. E eu sou frade menor, já tem mais ou menos 30 anos, né? Vou completar 30 anos daqui a uns 2 anos, de frade menor, né? Apesar de não parecer, né? A gente já tem uma caminhada bem longa aí. E eu sou irmão leigo, né? Não sou sacerdote, sou irmão leigo, frade com vocação leiga, né? Dentro da ordem franciscana, nós temos essa dimensão dessa vocação leiga dentro do próprio carisma franciscano, que eu acho muito interessante falar isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, que o Sim. próprio São Francisco não era padre, que o próprio São Francisco ele tinha também essa vocação como irmão leigo e que então ele vivenciou isso como origem da ordem. E muitos frades menores hoje assumem essa vocação como irmão leigo. Então eu assumi dentro da ordem já desde o noviciado, né, essa vocação e sou muito feliz dentro dessa vocação. E dentro do que é a ordem franciscana não existe diferença nenhuma entre um frade que é sacerdote e outro que não é sacerdote, nenhuma diferença. A diferença é o trabalho, tipos diferentes de trabalho, que é a diversidade, que eu acho que é importantíssimo, né? Hoje em dia a Sim. gente ter essa diversidade como um valor para nós, e a ordem franciscana, nesse sentido, tem essa diversidade como um valor. Eu acho muito interessante. Então eu sou irmão leigo, e sou participante também das primeiras marchas franciscanas. Então, você estava falando que às vezes muita gente não te conhece, às vezes também muita gente talvez não me conheça também, porque eu participei das primeiras marchas, depois eu fui para fora do país e fiquei um tempo sem participar, né? Depois voltei e em 2017 eu cheguei a participar novamente de uma das marchas, nós até encontramos, né? Em 2017 participei de uma das marchas, mas não tanto como caminhante, eu estava mais na organização, na equipe de apoio, então às vezes nem estava muito junto com o pessoal na caminhada. Mas foi também para mim um momento muito importante, muito bom, né? E essa experiência de participar da marcha é única, eu acho que cada um de nós tem essa experiência única, carrega consigo nessas aprendizados, essas vivências que a gente faz no cotidiano das pessoas, que é incrível e que vai carregar para o resto da vida essa marca franciscana que a gente traz na marcha, que acaba deixando a gente também, né? Não importa se você tem nome franciscano oficial ou não, mas o seu coração se torna um coração franciscano, né? Então eu acho que essa marcha é fantástica nesse sentido, né? Então eu até queria saudar
a todos os amigos, né, que participaram com a gente desde o princípio. Eu não vou nem falar os nomes, não, porque a gente corre o risco de esquecer alguns, né? Mas saibam que vocês que estão agora acompanhando, que tem muitos que estão acompanhando agora e que estavam nas primeiras marchas, desde 2000, 2001, 2002, 2003. Tem muitos que até hoje estão, né, acompanhando. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho muito grande, muito forte para vocês, né, que estão participando aí desde o início, né, e aqueles que não estão desde o início, começaram com você, né, Cidinha, a partir de 2010, 2011, Então, aí também o meu abraço, né, espero que possamos um dia nos conhecer, passando esse momento da pandemia. Quem sabe eu vou voltar a participar da marcha e eu vou então encontrar com essas pessoas que eu ainda não conheço. E vai ser uma alegria. Vai ser ótimo. Que bom, Frei. Frei, por que você decidiu participar das primeiras marchas? Como é que foi essa sua decisão? Então, na verdade foi um convite, né? Vocês viram a live do Frei Adelmo? Ele contando um pouquinho como foi a inspiração dele, né, para começar esse projeto. E ele teve inspiração numa marcha que acontece na Itália no dia 2 de agosto, que é a Marcha do Perdão de Assis. Então, ele trouxe essa marcha, que é linda. Eu já participei também na Itália dessa marcha. É uma coisa impressionante em torno da igrejinha de Santa Maria dos Anjos, lá em Assis. Então, eles têm uma característica muito forte desse perdão de Assis. Então, trazendo essa marcha para o Brasil, o Frei Adelmo também teve essa intuição. Qual que é a característica, o rosto que nós vamos dar a essa marcha? Lá em Assis, era o perdão de Assis. Como seria para nós aqui? Então, ele começou falando um pouquinho sobre isso ontem, né? Essa intuição de estar transformando a marcha franciscana, que tem esse nome marcha, porque é algo ligado também ao compromisso, não é simplesmente uma caminhada, não é? É um compromisso que você assume quando você fala marcha, é uma caminhada diferente, e dar características que fosse ligado a uma dimensão muito importante do nosso carisma franciscano, que é a justiça, a paz e a integridade da criação. Então, essa intuição dele foi de convidar, então, aos coordenadores de Justiça, Paz e Integridade da Criação da nossa província e outros da família franciscana para sentarmos juntos e pensar a marcha. Então, vamos pensar, o que nós vamos fazer, né? Assim como em Assis tinha como foco, né, o perdão de Assis, qual que é a característica que nós vamos dar para essa nossa marcha franciscana? Então, ao pensarmos juntos, os coordenadores de Justiça e Paz, a gente, então, veio à conclusão de que nós precisávamos ter, então, um tema, um lema, para cada marcha que fosse acontecer, voltado para as questões sociais, para as questões do momento que estamos vivendo, os desafios ecológicos, os desafios políticos, os desafios sociais. Isso não podia estar desligado da marcha. E é interessante que era nesse momento também que na Ordem Franciscana, eu fazia parte da coordenação desse grupo de Justiça e Paz, estava surgindo a ideia de que você falar de justiça, paz e integridade da criação não é fazer atividade. Na verdade, é a nossa própria espiritualidade. Que a nossa espiritualidade toda, né, não é uma atividade ou outra, mas ela toda tem que estar imbuída do espírito e do serviço para a justiça, para a paz e para a integridade da criação. Então, veio essa ideia, né, da Justiça e Paz não como atividade, mas como espiritualidade. Então, e encaixou direitinho com a marcha franciscana, que tem como princípio o quê? Aprofundar a espiritualidade franciscana. Então, veio assim ao encontro, é como se fosse mesmo providência divina, né, que trouxe, então, essa ideia da espiritualidade encarnada. Então,
a Juventina, no vídeo que ela fez, espero que todos tenham assistido, o vídeo da Juventina, que está maravilhoso, né? Uma reflexão lindíssima, que ela fala sobre o rosto humano de Francisco, né? E como Francisco tem esse olhar humano para as realidades. Então, Francisco é esse que encarna a sua espiritualidade na pessoa humana, no beijo ao anceniano, né? Na ecologia de Francisco, né? No caso, quando ele chama todas as coisas de irmãos, irmãs, é uma maneira, uma visão nova de encarar essa ecologia, de a natureza não como algo para ser explorado, mas para ser amado, para ser venerado, para ser admirado como criação de Deus. Então, ela resgata um pouco isso, e é isso aí que a gente estava tentando resgatar na própria marcha franciscana, imprimir esse rosto da marcha franciscana como espiritualidade encarnada. Esse termo é importante, né? Quando a gente fala de aprofundar a espiritualidade dentro da marcha franciscana, essa espiritualidade ela é encarnada. E como que a gente consegue materializar, vamos dizer assim, essa encarnação do Cristo pobre crucificado, onde? Nos pobres e crucificados do nosso tempo. Então, trazer essa dimensão, né, de olhar para o mundo com esse olhar do Cristo pobre crucificado, na dimensão da solidariedade com aqueles que sofrem e estão crucificados nos dias de hoje. E uma das criaturas, vamos dizer assim, né, da criação que mais sofre hoje, que mais está sendo ameaçada, que mais está sendo danificada, explorada, é a natureza. Sim. Então essa dimensão, né, da justiça, paz e integridade da criação tem esse resgate íntimo, né, de você olhar para a criação na sua integridade, na sua valorização daquilo que é o criado por Deus como sendo algo importante para nós, quanto franciscanos, né? Então, naquela época, nós não tínhamos Papa Francisco, né? Em 2000, 2001, né? Não tínhamos Papa Francisco ainda, mas nós já tínhamos essa semente, essa intuição, né? Não tínhamos a Laudato Si, mas tínhamos essa intuição de que é importante para a espiritualidade nossa, nós estamos ligando a nossa fé, aquilo que a gente acredita, com o cuidado da criação, com o cuidado da natureza. Então, esse aí foi um pouquinho o rosto que foi ganhando a marcha, né, ao longo desses primeiros momentos que a gente estava pensando a marcha, dentro dessa espiritualidade encarnada, né? Por quê? Porque muitas vezes a nossa tendência, o risco que nós corremos é de ter uma espiritualidade desencarnada, um tipo de uma religiosidade espiritualista, muito voltada para outras realidades fora do mundo, e esquecendo-se que este mundo é o lugar onde o reino de Deus acontece. Então, nesse sentido, é que é interessante falar de espiritualidade encarnada, lembrando que este é o mundo em que o reino de Deus acontece, em que Deus se encarna. É neste mundo. Então, esse mundo é que precisa ser transformado. Esse mundo que precisa ser preenchido da presença de Deus, para que aconteça o reino. Então, é nesse sentido que a marcha se transforma, então, tem esse rosto, né, de espiritualidade encarnada e que ganha, então, a cada ano um tema e um lema. E aí já foram vários os temas e os lemas, né, ligados a questões sociais, a questões ecológicas. Eu me lembro quando a gente, então, teve como lema a questão da água, da transposição do Rio São Francisco, né, da privatização dos bens comuns, e tantos outros temas ligados a questões sociais, a questões ambientais, e que ia fazendo com que essa espiritualidade nossa da marcha fosse encarnada nessa realidade. E também a questão da própria localidade. Interessante, né? Porque quando você está visitando os lugares, está caminhando, você vai promovendo também essa conscientização para o grupo que está fazendo a caminhada, mas também para o lugar onde você está.
Então, me lembro também que quando a gente chegava nos locais, né, que a gente estava nas igrejas, ou que a gente estava falando com a comunidade que nos recebia, a gente também passava essa mensagem. Olha, importante o cuidado da natureza. Importante o cuidado com a criação, importante prestar atenção nessas questões sociais que estão ao nosso redor e que nos tocam a todos nós, não é só um ou outro, a todos, influenciam a vida de todos. Então essa conscientização ecológica, essa conscientização social, a gente ia levando por onde a gente passava. Isso era muito bonito, a gente vê que a gente estava fazendo essa contribuição, eu acho, para o território, para as pessoas, não só para nós mesmos, né? Porque nós mesmos nos enriquecíamos dessa espiritualidade, mas também levávamos para outros. Então, essas eu acho que são características importantes de serem, talvez, ressaltadas nesse início, né? Quando você fala assim, você participou, você estava junto com o pessoal, e o que a gente pensou? Então, nós pensamos isso, quando a gente começou a elaborar essa caminhada. Eu acho que, ao longo da história, né, essa perspectiva foi mantida, porque eu acho que até hoje a marcha tem esse rosto da conscientização, tem esse rosto da transformação social, tem o rosto também de você transformar, enfrentar os seus próprios limites pessoais e transformar a si mesmo. Então, eu acho que de tantas e tantas maneiras a marcha vai enriquecendo a todos nós que participamos dela. Então, e essa era a motivação que a gente tinha, essa oportunidade que nós, que éramos da justiça, paz e integridade da criação, tínhamos de estar aprofundando essa espiritualidade nossa franciscana nessa dimensão através da marcha franciscana. A marcha franciscana é uma bênção mesmo, né? Não tem jeito. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acho que eu falei várias coisas. Adorei, não, você falou e falou bem. Às vezes até você acabou dando resposta de outras coisas que eu queria saber, e foi muito bom, Frei, foi excelente. Então, tá bom. Agora, o que você lembra que te marcou mais na marcha? Que você tem... São muitas coisas que marcam, né, Cidinha? Nossa, se cada um de nós for lembrar tudo que marcou, é uma coisa, assim, pode dar um livro enorme. Mas interessante que sempre me marcou uma coisa, o modo como as pessoas caminham. Você vai se lembrar bem, talvez, que na marcha tem sempre aqueles grupos que se formam, né, uns que vão lá na frente, outros que ficam no meio e outros que ficam por último, não é? Então, eu normalmente ficava nos do meio, sabe? Então, isso me marcava, porque havia uma solidariedade muito grande entre os grupos, né? Entre as pessoas, de modo geral, mas entre os grupos também. E eu fiz uma experiência que eu quis fazer, pessoal, para perceber como que essas pessoas vivenciavam aquilo. Então, eu fiz uma vez um esforço de estar com o grupo lá da frente. Quase me matei de esforço físico mesmo, né? Porque eu não estava acostumado a ter, porque o pessoal que vai na frente, você sabe disso, eles têm um preparo físico maior, né? Então, eles vão com passadas mais fortes e tal. Então, assim, para conseguir acompanhá-los não é fácil, para quem está aqui no grupo do meio, né? Então, quase, suei a camisa para poder ficar no grupo da frente. E aprendi algumas coisas também com eles, né? A determinação, aquela coisa assim, não, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, a determinação de estar ali, até impulsionando outros, né? Achei interessante, aprendi, às vezes você está ali na frente e impulsiona outros que estão ali atrás mais desmotivados, para falar, não, se eles conseguem, eu também consigo, não é? Sim. Aquela de motivação. E eu fiz a experiência também de ficar com o grupo dos últimos, que são aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que tinham mais dificuldade de caminhar, que por diversas situações, né, tinham problemas, né, até por bolhas, davam bolhas nos pés, não conseguiam mais continuar mesmo o ritmo dos outros, etc. Então, eu decidi também ficar com aquele grupo. Confesso que foi tão difícil quanto ficar no grupo da frente. Por quê? Porque você tem que diminuir o seu ritmo.
você tem que entrar em uma outra dinâmica de solidariedade com aqueles que estão por último, né? Porque a tendência, quem está por último, é desanimar, é se sentir fracassado, é não se sentir capaz, né? Os outros conseguem e eu não consigo. Então, é uma outra mentalidade, é uma outra dinâmica. Então, eu fiz esse esforço para ver a necessidade que a gente tem que ter também, sabe? Não só de ficar lá na frente, de ir como primeiro lugar, de até um pouquinho o espírito meio competitivo, sabe? Aquela coisa de, não, eu sou melhor do que os outros. E a gente tem que se transformar um pouquinho nisso aí também. Eu acho que a dinâmica da própria marcha nos ajuda a que nós possamos também nos colocar no lugar dos últimos. E perceber que tem pessoas que não têm as mesmas condições que nós. Tem pessoas que não têm as mesmas possibilidades que nós. E que a gente precisa pensar nesses que estão lá por último. Que quem está lá na frente não vê quem está lá atrás. Então, essa dinâmica eu aprendi muito com a marcha. Aprendi muito. Então, isso aí, para mim, é uma coisa que me marcou muito, né? É uma coisa que eu levo para a vida, que é essa solidariedade que todos nós precisamos ter uns para com os outros, esse espírito de cooperação, esse espírito, sabe, de fraternidade universal. Estamos todos como irmãos nesse mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Então, é você também se colocar, né? Porque não é fácil, é você se colocar no lugar dos últimos. E não só julgar. É fácil julgar, né? Tá lá atrás porque quer, tá lá atrás porque é preguiçoso, tá lá atrás porque é mole. É fácil julgar, né? Mas quando você vai lá para trás, lá para o fundo, e começa a conversar com as pessoas, você vai ver que cada um tem uma razão diferente para estar ali. E que são razões que às vezes não é aquela que a gente imaginava. Então, isso eu aprendi muito com a marcha. Eu acho que todo mundo que passou pela marcha sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando, né? Então, esse é um aprendizado que eu levo, que marca muito a gente. Se me permite ainda, não sei se o tempo vai nos permitir, eu queria contar outra coisa. Não sei se o pessoal vai se lembrar de uma vez que nós chegamos no Mata Burro e tinha uma boiada à nossa frente, daquele gado Nelore, arisco, sabe? Sim. Dá medo ele, que ele é grande. Mas era uma boiada, assim, de umas 100 cabeças de vaca. Umas 100 cabeças de gado. Então, todo mundo que chegava naquele mataburro parava e ficava com medo de avançar. Lógico, né? Eu acho que o pessoal vai se lembrar disso. Então, nós chegamos no mataburro, no final, tinha um grupo grande já, quando eu cheguei, né? E ninguém tinha coragem de ir. Até que a gente começou a pensar, como nós vamos fazer? Aí, o pessoal que entende de gado falou assim, olha, o negócio é o seguinte, nós temos que ir juntos. Não adianta ir sozinho, porque o gado ele vai atacar. Se nós formos juntos, formarmos um bloco, eles vão ficar com medo. E eles vão dar passagem, vão abrir caminho para nós. E foi o que nós fizemos, Cidinha. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Confesso para você. Nunca passei tanto medo na minha vida. Mas nós somos como um bloco. Isso era de manhã cedinho. Ainda nem tínhamos quebrado o silêncio. Nem tínhamos quebrado o silêncio. Foi logo assim, no dia estava amanhecendo, né? Aí juntou aquele bloco de pessoas, né? E fomos todo mundo, braço no braço, assim, né? Formando aquele bloco e marchando mesmo. Marchando, batendo o pé no chão para fazer barulho, para espantar o gado. Assim nos orientou quem entendia, né? E nós fomos. O gado saía mesmo. O gado ia para um lado, ia para o outro, e saía e deixava a marcha prosseguir. Mas foi fantástico essa experiência. Apesar do medo, a gente viu como que sozinho ninguém iria conseguir, mas a gente junto, como um bloco, uma coesão, né, do grupo, a gente consegue coisas que a gente tem medo, mas com o grupo a gente vai. Entendeu? Então, eu acho que é outro ensinamento que ficou para mim também, né? Às vezes a gente não consegue muita coisa sozinho, mas quando a gente se junta a outros, faz parte de um projeto maior, de algo que nos impulsiona, que
nos faz vencer o medo, a gente consegue tanta coisa boa para esse mundo, né? A gente consegue tanta coisa, mudar tanta coisa que precisa ser mudado. Mas a gente só consegue quando a gente está junto. Então, essa experiência me ensinou muito isso. Ainda me lembro com medo da experiência. Foi fantástico. Acho que quem estava naquele período e que lembra desse episódio vai se lembrar como que foi bonito também a gente ter vencido junto aquele momento de enfrentar o gado e ultrapassar aquela fazenda logo no início da manhã. Mas foi muito bom. Que coisa boa, Frei, né? A gente fica emocionado de ver o que a gente descobre, o que a gente faz dentro de uma marcha franciscana, né? E que como fica anos depois disso aí para a vida, né? Para a vida, para a vida. Então, essa questão, né, só para encerrar, então, essa questão da solidariedade que eu falei, é o que, para mim, é o que marca mais, é o que deixa, assim, como marca, né, para a vida da gente, é que a gente precisa ser solidário. Não adianta a gente querer transformar o mundo sozinho. Nós temos que caminhar junto com outros e ser solidário com as lutas dos outros também, não só com as nossas lutas. E aí hoje a gente vê tantas lutas aí, né? Os povos indígenas sendo brutalmente aviltados, retirados seus direitos, e tantos outros povos, tantos outros grupos, né? Sociedade. Tá picando? Deu uma picadinha, mas pode continuar, que não atrapalhou, não. Pode continuar. Então, aí tantos outros grupos, né, que estão nas suas lutas. Hoje a luta está muito grande. Então, precisamos nos solidarizar com esses grupos. Eu só digo isso. Eu acho que é uma missão nossa, enquanto ser humano, sabe? A gente pensar, se colocar no lugar do outro e se solidarizar com essas lutas. É a grande lição que, para mim, fica da marcha. Essa cooperação de todos para com todos é necessária. Sim. Inclusive, nós estamos passando isso hoje, né, Frei? Inclusive com a Covid-19. A gente está precisando de ter... Fala um pouquinho disso. O senhor comentou isso comigo no dia que, para quem está assistindo, a gente perdeu aquela live. Eu queria que o senhor terminasse daquele jeitinho que o senhor falou para nós aquele dia. Não, de fato, resgatando isso, então, né? Falando da questão da terra, né? Porque uma das grandes ameaças que nós vivemos hoje é o sistema que nós vivemos, que é profundamente prejudicial à nossa mãe terra, não é? Então, essa solidariedade, ela também tem que se estender à própria criação, à própria natureza. Essa solidariedade não é somente entre os humanos, mas é para com a própria natureza, que está ameaçada. Hoje, nós somos a ameaça. A ganância, a sede de lucro, a exploração das mineradoras e tantas outras formas que nós temos, nós estamos ultrapassando os limites possíveis de equilíbrio da Terra. A Terra, ela vive de equilíbrio. Toda a natureza. Você vê, há um equilíbrio em todas as coisas. É ou não é? Sim. Há um equilíbrio. Não é que, por exemplo, a gente não possa utilizar o que a natureza nos oferece, mas desde que respeitemos este equilíbrio. Mas nós estamos ultrapassando todas as possibilidades de equilíbrio da Terra. E ela já está se sentindo tão ameaçada que eu entendo, eu acho que outros especialistas também, o próprio Leonardo Boff, que é um grande teólogo franciscano, depois eu vou até falar um pouquinho sobre um livro que ele escreveu, que eu vou fazer uma propaganda do livro, ele coloca nesse livro também, ele diz que, de certa forma, a Terra, ela tenta reagir, ela reage, ela nos dá, vamos dizer assim, sinais de que ela está esgotada. Então, de certa forma, o próprio Covid-19, e quem sabe até outras ameaças que venham por aí, é um sinal da própria Terra dizendo, olha, eu não aguento mais. Sabe aquela situação em que você está tão esgotado, tão cansado, e se sentindo tão explorado, que você diz assim, você dá um grito, né? Não aguento mais. É o que o Papa Francisco fala muitas vezes, é o grito dos pobres e o grito da terra. E esse grito é isso, não aguento mais. Então, de certa forma, a Covid-19, eu acho que vem como
uma resposta a esse grito da terra, para que nós possamos nos ralentar, vamos dizer assim, diminuir um pouco nossas atividades. Isso aí é inegável que aconteceu. Todos tivemos que diminuir, todos tivemos que nos ralentar um pouco para que a terra pudesse respirar. Então, o Leonardo Boff fala um pouco isso, que nós temos uma lição a aprender com tudo isso. E a minha dúvida é, já aprendemos? Já aprendemos essa lição com relação à Mãe Terra? Quando passar a pandemia, vamos voltar tudo como era antes? Ou aprendemos a lição e vamos, quem sabe, mudar a nossa visão de mundo, mudar a nossa visão do que é necessário fazer para resgatar esse equilíbrio que nós perdemos com relação à natureza? Então, eu acho que fica aí, eu acho esse grande toque que a própria Mãe Terra nos está dando. Esse aprendizado que ela quer que nós façamos. E eu espero que nós tenhamos aprendido a lição, sinceramente, porque se não é dessa vez que a gente vai aprender a lição, serão outras lições para frente até que nós aprendamos. E esse equilíbrio tem que ser restabelecido. Nós não podemos mais ultrapassar os limites da própria Terra. A ideia, daí a questão da mudança de cosmovisão nossa, ela tem que partir para a questão do consumismo. A ideia de que nós temos bens ilimitados para serem consumidos, ela não se sustenta, porque a Terra é limitada. Ela tem limites. E nós não podemos ultrapassar esses limites. Então, essa é a grande lição, eu acho, que o Covid está tentando nos ensinar, Covid-19, e eu espero que nós aprendamos. Tomara, Frei. Nós estamos todos torcendo para isso, né? Só o tempo que vai dizer, e quem sabe a gente consegue. Agora que a Terra está respirando melhor com essa quarentena forçada, ela está. A gente está sentindo isso, e a gente está vendo cientistas do mundo inteiro, ativistas, né, falando sobre isso. Toda hora a gente escuta alguma coisa, notícia boa, né? Vamos torcer, como franciscanos, né? Isso. E de fato, Cidinha, você, não sei se você experimenta isso na sua própria vida, eu experimentei na minha. A gente está tendo uma atitude muito mais sóbria com relação ao consumismo, é ou não é? A gente está parando para pensar o que é essencial. Que eu não preciso ficar a todo momento no shopping comprando coisas. Eu não preciso a todo momento ficar nas lojas comprando coisas. Aí você fala assim, mas é economia. Mas é justamente isso. É essa economia que nós precisamos mudar. Papa Francisco está agora promovendo, acho que em outubro, um grande encontro mundial sobre economia, chamado Economia de Francisco. É justamente para isso, para pensar uma outra economia. Que essa economia que nós vivemos é uma economia que está promovendo a morte. Então ele quer promover uma outra economia que promova a vida. Que a prioridade seja a vida e não o consumo. Entendeu? Porque o consumo está ultrapassando os limites da Terra. O consumo exacerbado que nós estamos tendo. Então eu acho que essa pandemia nos mostrou que é possível viver mais sobriamente. Que nós não temos necessidade de ficar o fim de semana nos shoppings, comprando. Entendeu? Então eu acho que a pandemia também nos ensina o essencial. A volta ao essencial. O que é importante. Sim. Que bom, Frei. Que coisa boa. Frei, acho que nós estamos chegando no nosso tempo para não acontecer igual da outra vez de cair. Eu estou triste de parar com esse papo, porque está tão gostoso, mas a gente tem um tempo. Você sabe disso. Estava bom demais e é bom escutar. Como eu aprendi com você, com o Frei Adelmo. Gratidão por essa caridade de conversar conosco, parar o seu tempo, que eu sei que você está fazendo, né, está fazendo esse seu mestrado, e você parou para conversar com a gente e transmitir tanta coisa boa. Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte, Frei, muita gratidão, obrigado por você ter escolhido ser franciscano, né?
e passar tanta coisa boa para nós. Ah, que bom, Cidinha. Mas antes de ir, eu queria só fazer uma propaganda de um livro, que é esse aqui, que é de um grande teólogo franciscano, Leonardo Boff, que eu acho que a maioria de nós conhecemos, né? E ele fala de algumas coisas nesse livro, que se chama Brasil, Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência. E eu indico muito esse livro para quem quiser entender um pouquinho a nossa realidade hoje, porque ele vai fazer uma leitura bem crítica, né, dos acontecimentos históricos do passado e do passado recente. E do Brasil, da perspectiva, né, de leitura mais crítica. Então, e ele fala algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver conosco na marcha e com a espiritualidade franciscana. Tem um capítulo, que é o capítulo 5º, que ele fala da transição de uma velha cosmovisão para uma nova cosmovisão. Que eu acho que a marcha franciscana tem muito essa prerrogativa, né? Desde o início, eu acho que ao longo dos anos, de trabalhar a nossa cosmovisão, o modo como nós vemos o mundo. É isso que significa cosmovisão. Como nós vemos o mundo. Então a marcha tem essa prerrogativa de trabalhar nessa perspectiva de esperança, de ver o mundo de um modo diferente, de ver o mundo a partir do reino de Deus, de ver o mundo a partir da profecia mesmo, né? Porque nós somos todos chamados a sermos profetas. E o profeta é aquele que denuncia aquilo que é contrário ao reino de Deus e anuncia o que é positivo ao reino de Deus. Eu acho que a marcha franciscana sempre teve essa perspectiva de denunciar e anunciar, né? Essa esperança de que as coisas podem mudar, que as coisas podem acontecer de maneira diferente. Então, ele traz 3 coisas aqui que eu acho que tem tudo a ver conosco nesse capítulo 5º, dessa velha cosmovisão para a nova cosmovisão. Ele fala de 3 aspectos que eu queria ressaltar, que é o cuidado, que é a cooperação de todos para com todos e a responsabilidade partilhada. Então, só para encerrar, o cuidado, nós somos seres de cuidado. Se não fosse a nossa mãe, nós não estaríamos hoje aqui. A nossa mãe que nos cuidou desde os primeiros dias. E se não fosse o nosso Criador, que ao criar também nos cuida a cada dia, nós também não estaríamos aqui. Então, a perspectiva do cuidado é o que nos faz humanos, que nos faz cristãos. O cuidado uns com os outros e o cuidado com a natureza. E o cuidado que era a própria característica de Francisco de Assis, né? O cuidado com os últimos, o cuidado com si mesmo. Então, essa perspectiva do cuidado é muito importante. Nós temos que recuperar. Esse cuidado está abandonado, nós temos que recuperar. A cooperação de todos para com todos. É aquilo um pouquinho que eu dizia da experiência da boiada, né? Sozinho a gente não iria conseguir passar, juntos a gente passou. Então é a cooperação de todos para com todos, porque somos todos interdependentes. Todos somos interdependentes de nós mesmos, dos outros e da mãe terra, da natureza. Não podemos ir sozinhos, seguir sozinhos do jeito que estamos. E, por fim, a responsabilidade partilhada. Quer dizer, nós temos responsabilidade não só com o hoje, mas também com o futuro. Nós ganhamos de presente, né, o hoje, para que nós possamos também dar de presente para as futuras gerações um futuro melhor. Então, acho que esses 3 aspectos que esse livro traz aqui, eu acho fundamental para nós hoje, quando a gente fala, então, da marcha franciscana e de uma nova visão de mundo, que é o que nós tanto esperamos, que é o que nós tanto queremos, dentro dessa visão, dessa perspectiva da utopia franciscana que todos nós abraçamos, né? Utopia não no sentido de algo inalcançável, mas algo real. Utopia no sentido de profecia, né? Aquilo que é real, que a gente pode abraçar e que a gente transforma. A marcha nos ensina muito isso. É possível transformar, nós nos transformamos a nós mesmos a cada dia que a gente caminha com a marcha, a gente vai vencendo todos os nossos limites, né? E vai aprendendo, mas também ao mesmo tempo a gente tem essa capacidade profética de transformar esse espírito de esperança, de paz que a gente vai aprendendo em algo para o mundo, em profecia para o mundo, em algo que a gente possa transformar também a nossa realidade, a realidade que nos cerca,
e que a gente possa fazer isso a partir do espírito da marcha franciscana. Então eu não vou falar mais, porque senão a gente vai ser cortado daqui a pouquinho. Eu agradeço muito essa oportunidade e espero que em breve possamos nos encontrar todos, né? Paz e bem, um abraço muito grande a todos vocês que estão participando, a todos os meus amigos que eu conheço, aqueles que ainda virei a conhecer um dia. O meu carinho muito grande, estarei rezando para que a marcha continue sendo essa experiência maravilhosa que tem sido ao longo dos anos. Com a bênção de Deus e São Francisco, paz e bem. Paz e bem, Frei. Muito obrigada. Tudo de bom para o senhor. Obrigado. Tchau, tchau.